Oi. Tava pensando aqui e resolvi conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Eu tava sozinha e repassando alguns pensamentos na minha cabeça sobre relatos que eu ouço todos os dias aqui das pessoas que eu atendo. E às vezes até em jantares, em lugares menos formais, ouvindo as pessoas reclamando que não conseguem obter um atendimento médico eficiente, mesmo pagando o seguro-saúde, que é caro, que é a assistência médica, né? E aí eu comecei a fazer diversos questionamentos ao longo de alguns meses e eu percebo que tá geral assim. Todas as pessoas que eu tenho contato e que têm uma assistência médica, um seguro saúde, estão relatando coisas muito parecidas e eu quero muito saber a opinião de vocês. Por exemplo, um caso meu, eu fui numa ginecologista fazer meus exames de rotina, que eu faço todo ano, não consegui agendar com a que eu ia, agendei com uma outra, e falei das questões que eu queria analisar, questão sobre início de uma menopausa, que eu tô sentindo o meu cabelo cair, minha unha enfraquecida, já sinto cansaço. Para os homens que não sabem, são muitos relatos normais de mulheres que estão entrando nessa fase, né? E aí, pela minha surpresa, ela pediu um único exame de TSH. Sendo que desde os meus 19 anos que eu vou no ginecologista, eles me pedem todos os exames, né? De tireoide, hormonal, a vitamina D, que eu já tomo desde os 20 anos. Uma série de exames que essa simplesmente não pediu. E que eu me questionei e olhei para ela de um jeito assim que ela entendeu. Ela falou, não, só quero saber esse. Bom, marquei outra, só que o plano, o app, não abria para mim a possibilidade de um novo agendamento. Eu consegui fazer um novo agendamento 2 meses depois. Olha que coisa louca. Então já comecei a questionar se o app também é inteligente para saber que eu já passei por aquela especialidade e ele me dá um tempo para eu retornar ali, né? E aí a gente começa, e eu fui comentando com as pessoas aqui. E muitos falaram a mesma coisa. E quando eu marquei a outra, eu relatei para ela, falei, ela só me pediu um. Aí ela falou assim, normalmente pede só um mesmo. Eu falei, normalmente desde quando? Porque eu desconheço essa informação. E aí ela falou assim, não, mas você quer os exames? Eu peço. E eu falei para ela, eu tenho que querer? Ela, o que você está relatando, todas as mulheres sentem. Eu falei, então todas precisam sentir, a gente não pode fazer uma prevenção, tem que esperar todo mundo ficar assim, né? E aí já tô pondo na minha cabeça, eu peguei a solicitação de todos os exames e eu já fiz até os exames, mas estou pensando em levar no médico particular. Não vou levar os do meu plano, os credenciados ou da rede própria, por causa desse atendimento. E eu tava tirando umas pintas aqui de um paciente e ele falou o seguinte, eu tenho alguns clientes que são médicos e eles estão saindo de assistências médicas porque estão obrigando eles a pedirem quantidade determinada de exames. E alguns médicos que já podem fazer isso simplesmente falam, não, tudo bem, pode me descredenciar, porque quem cuida do meu paciente sou eu e quem sabe que tipo de exame ele precisa sou eu. E aí, eu fiquei pensando sobre isso, né? Se esses médicos, ele tem esses clientes que são médicos e já podem fazer isso, todo mundo que pode, já tem uma qualidade de atendimento e já tem pacientes, eles vão deixando as assistências médicas. Quem tá hoje é muito novinho, né? Ou que tem uma forma de ganhar diferente. E a gente chega lá e vê que não pode ser pedido muitas coisas, né? E até na clínica médica, que ela tem mais possibilidades de investigar o que o paciente tem, já ouvi relatos também que ela é até aqui eu não posso chegar. Aí você precisa de um endócrino. Aí você precisa, sabe, para solicitar um exame. Então eu entendo com isso que tem tipo uma máfia mesmo, né? As assistências médicas estão deixando de atender corretamente, devidamente, como se deve um paciente. E essa história de prevenção da doença para fazer uma medicina preventiva é mentira mais uma vez pra gente, né? Porque, e olha, relatos de pessoas com muito dinheiro, minha luzinha apagou, ela tá com problema. Relatos de pessoas com muito dinheiro que pagam assistência médica, que pode estar no MAIS, tem um sírio-libanês, também relatando a mesma coisa, dizendo pra mim que levou o marido no médico porque viu que ele tava prostrado, ele tava mal. Chegou lá, falou, ele não tá legal. E ele falava, eu acho que eu tô legal, mas ela tá dizendo que não. O médico virou pra ela e falou assim, o que você quer que eu faça? Como assim, eu quero que o senhor faça? Eu quero que investigue o que meu marido tem. Eu conheço ele e eu sei que ele não tá legal. Segundo ela, o médico falou assim, tá, então o que eu vou fazer? Ela falou assim, olha, de Covid eu já fiz em casa, faz um de dengue. Aqui em São Paulo tava um surto de dengue e os hospitais muito lotados, né? Há um mês, 2 atrás. E aí ele pediu o exame de dengue e, pra surpresa dela, ele estava com dengue. Quer dizer, o médico ainda, e no decorrer, né, da consulta, ela disse que ele foi meio agressivo em alguns momentos.
onde o marido não sabia responder as questões e ela que respondia para ele. Mas é óbvio, ou normalmente os homens não sabem. Pelo menos o meu marido, ele chega no médico e fala, ah, ela que sabe, né? Tem uma preguicinha de falar, ele não sabe o que ele tem, a gente percebe mais, né? Então, é de conhecimento de um médico que ele deva ouvir a esposa, já que o homem não sabe relatar o que tem, né? Mas é a má vontade que eu quero dizer para vocês, é sobre a má vontade, sobre o que está acontecendo. E aí eu fui fazer meus exames e eu estava pensando, talvez as assistências saibam que estão pecando muito e ela sabe que as pessoas estão aproveitando elas só para fazer os exames e levam no médico particular. Então elas estão limitando a quantidade de exame que cada especialista pode te pedir. Isso são teorias da minha cabeça. Se alguém aqui tiver alguma coisa para acrescentar e souber, ou tiver uma percepção diferente, me fala, porque são percepções que eu tenho. Hoje eu trabalho com estética e esse mês foi muito complicado pra gente na área da estética. E eu tiro pintas e verrugas. A gente tem uma lista onde a gente sabe o que é saudável, o que não é saudável. E quando tem uma suspeita, a gente encaminha para um médico, né? Minha luzinha apagou de novo, daqui a pouco ela volta. Mas eu recebo aqui pessoas que foram no médico com uma pinta e o médico falou, é uma pinta. Você quer tirar, você pode procurar alguém para tirar. Ah, é uma verruga. Qual é o tratamento? Ah, o tratamento é remoção. O senhor indica alguém para eu remover? Não. Crianças com verrugas, eu evito trabalhar com criança. A não ser que já esteja com 14 para cima, porque eu já atendi menores, porque os pais me pediram muito, porque não tinham mais onde levar, já arranquei verruguinho deles, e eles sofreram, eles sentem muita dor, e aí demanda muito tempo, né? Então, eu acho que eles devem ser encaminhados para pessoas especializadas em cuidar da pele deles, né? Mas é muito triste chegar uma mãe para você e falar, eu já levei o pediatra, e ele fala, tem que tirar. Ou ele fala, é verruga, e o que eu faço? Passa vinagre de maçã. A mãe passou, não deu nada, né? E quem que pode? Tem que remover. Quem pode remover? E o problema é que a verruga é um vírus e vai aumentando. A criança brinca muito. E tem a pele toda arranhadinha de ficar no chão, de jogar bola, de brincar de bicicleta. Se aquela verruga sangrar ali, ela vai nascer outra no local, porque ela é um vírus, né? E aí eu vejo crianças chegando aqui sem assistência nenhuma, sem orientação nenhuma. Queloide. Dependendo do tamanho do queloide, eu também tiro. E aí, uma moça ontem muito fresquinho, hoje é dia 20, tá? Então foi dia 19 de junho de 2024. Ela falou que, eu falei, você já foi numa dermatologista? Ela falou, fui. A dermato disse que é queloide. Eu falei, ela te indicou um tratamento? Não. Disse que se não me incomoda é pra ficar. Gente, qual é essa má vontade? Ela não sabe o que fazer, não sabe encaminhar e não sabe nem dar as informações. Porque o queloide, ele começa a ter capilares, vasos sanguíneos, sabe? E esses vasos vão irrigando eles e eles começam a crescer. Muitos ficam doloridos e coçam. Tá tendo muito queloide para pessoas que colocam piercing, então tá tendo muito na orelha. Mas tem incisões, né, cirúrgicas e tem também predisposição. Mas a pessoa precisa ser orientada no que fazer. E tem duas opções de tratamento. Uma hora eu falo sobre isso, né? E a que eu consigo ajudar se ele já tá num tamanho ali que dá pra eu mexer, remover esse queloide. A pessoa vai passar por uma cicatrização e tem que ir acompanhando, né? Mas seria muito interessante que ela tivesse um apoio também de médico para usar algumas infiltrações para que ele não volte a crescer. E ou as pessoas não têm informação, ou mais uma vez, por ser de planos médicos, eles não estão com vontade de ajudar. E aqueles que têm a possibilidade de ajudar estão cobrando um absurdo. Para tirar 2 verruguinhas de um rapaz, cobraram 3.200. Para tirar, e ia ter internação e hospital, e ainda tinha o dia da internação. E para tirar algumas papulosinhas, sabe aquelas papulosinhas, pintinhas pretinhas, que muita gente tem, até pelas misturas de raças que a gente tem no Brasil, enfim, tem muito no pescoço, tem aqui, pouca coisa. A menina veio remover aqui comigo, 2.200, 2.500 mais ou menos, mas ia dar quase 3.000 porque tinha o dia de ficar no hospital, um dia internado, uma internação. Aí vem anestesista, internação, coisas que a gente via antigamente, os médicos faziam em consultório. Eu lembro que a primeira vez que eu tirei essas pintinhas, eu devia ter uns 22 anos. E a dermatologista falou, Érica, você quer tirar? Eu fui lá pra ver outra coisa. Ela falou, pode? Ela falou, pode. Eu falei, como é que eu faço? Ela falou assim, olha, a gente só tem que agendar, eu tenho que pedir produtinho pra queimar, e você vem e a gente faz. Eu falei, tá bom, tudo pelo plano. Pronto, resolveu. Queimou aquelas pintinhas, não voltou mais, depois nasceram outras em outros lugares, às vezes aqui no pescoço, e eu vou tirando de vez em quando. Hoje eu mesma faço, né? Mas vocês entendem o quão tá grave isso? As pessoas, mesmo aquelas que têm a condição de pagar uma assistência médica,
estão carentes de atendimento, né? Tirar também pintinhas saudáveis. Já falei que a gente tem uma lista de pintos que a gente sabe que é saudável. A médica falou pra uma moça que eu atendo, ela tinha aqui no aro do sutiã, então tava incomodando. Ela falou, eu quero tirar. Ela, é super simples, a gente faz, tal. Quanto é? Olha, pra tirar você tem aí umas 5, aqui mais umas 2, 5 mil e pouquinho. Ela, o quê? É. Aí ela viu eu postando no meu Instagram que eu removia, e aí ela perguntou quanto era e a gente fez, e assim, não chega nem. É 10% desse valor, assim, é um absurdo, assim, sabe? Coisas também que tirava em consultório antigamente, né? Eu tenho 47 anos hoje. Resolvia muitas coisas em consultório. Meu marido foi uma vez num consultório de um médico, o Dr. Geraldo, acho que ele já é falecido porque ele era já bem idoso. Ele falou, olha, eu tô com essa pinta aqui. Era aqueles médicos que a família sempre levava os filhos, né? Então a família dele toda ia. Eu tô com essa pintinha aqui, tá alta, tá me incomodando. Ele, vem aqui, Carlos. Pegou um bisturizinho e cortou. O corpo humano não mudou de lá pra cá. Essas coisas continuam acontecendo, o corpo humano continua apresentando coisas que podem ser resolvidas rapidamente. Mas devido a uma máfia, eu nem culpo os médicos, né? Eles estão sem possibilidade de fazer diferente. E aqueles que são corruptíveis mesmo, só vou atender bem se me pagar. Então sai da assistência médica. Não se queima dessa forma, né? Porque é feio demais. É melhor cobrar logo do que ficar fazendo um trabalho nojento e deixando as pessoas sem rumo, deixando as pessoas sem saber para onde elas devem ir. Porque é engraçado que aí eu vi também relatos dessas pessoas quando a gente vai conversando, delas falarem que quando pagaram ali o médico 500, 600 reais, a consulta foi excelente, né? Por isso que bons médicos sabem o valor deles e já podem abrir mão de atender numa assistência médica, onde eles são obrigados ou muitas vezes limitados a não fazer o que se deve para não ser descredenciado de tal seguro-saúde. É absurdo isso, né, gente? É absurdo. E eu resolvi fazer esse vídeo porque são muitas pessoas falando isso aqui. Muitas pessoas falando, né? Elas me perguntam, você atende assistência médica? Eu falo, não sou médica, não atendo. Ah, então quanto fica isso? Fica 300, 190, 500, depende do que é, né? E outras coisas que eu falo, é só com o médico mesmo, busca um médico e tal. E aí eu já fico preocupada, já fico lá pedindo pra Deus ajudar essa pessoa a achar um médico que vai orientá-la e que vai ajudá-la. Vai chegar onde eu não posso chegar. Mas hoje eu vim trazer esse relato como jornalista e não como esteticista. Eu vim trazer esse relato como observadora, como uma cidadã que está passando por essas mesmas coisas. E gostaria que vocês comentassem isso aqui, falassem sobre isso aqui. E digam se vocês estão vivendo situações parecidas. E o que você acha que pode ser feito para isso melhorar, se é que pode. Porque tá preocupante, né? Porque se falam que o hospital público é ruim por causa da demora, aí você batalha para ter uma assistência, né, médica, um seguro-saúde, e também está sendo atendido com pouco caso. O que resta pra gente, né? Essa questão, vamos prevenir a doença, prevenir, fazer a prevenção antes que a gente fique doente para ter uma população saudável. Aonde entra essa verdade desses políticos ou de quem vocês queiram chamar de que a gente precisa fazer essa prevenção antes para ter uma população saudável? Se aqueles que têm a condição de ter uma assistência médica não estão conseguindo ter o acompanhamento devido. Aí se você paga, você tem, né? Então, enquanto uma médica da assistência médica me diz, mas todas as mulheres estão falando isso, cabelo caindo, a unha caindo, a pele mudando, cansaço, isso não é um privilégio só seu. E você tem informação de que você sabe que isso pode ser tratado preventivamente para que não piore quando chegar a menopausa, porque eu nem na menopausa estou. Como é que isso pode ser eficiente, né? Porque eu sei que essas questões hormonais são muito sérias. E as mulheres da minha faixa etária que eu atendo aqui indicaram algumas médicas para mim. E as médicas falam, olha, seus exames estão bons, mas todo o seu relato mostra que o teu problema é clínico e que realmente você já é indicada para usar determinadas coisas, ou hormônios, né? E medicam essas mulheres e orientam elas, e elas estão muito bem, né? E quem não pode pagar, né? Porque eu liguei em uma para saber quanto é R$650 uma consulta com ela. Eu vou me esforçar, mas eu vou. Primeiro, eu vou levar na médica que eu gosto do meu plano e vou ver o que ela me fala, mas já tô com medo, eu já tô com o pé lá atrás. E se não for satisfatório, eu vou pagar pra ir, vou me esforçar e vou pagar pra ir. E aí eu quero ver o quão diferente vai ser esse atendimento, né? Porque dá pra gente, pra nós mulheres, ficarmos melhores antes de entrar na menopausa, pra não passar
por todos os transtornos que a menopausa causa para muitas mulheres, né? Então é isso. Eu quis deixar a reflexão aqui. Olhei um pouquinho para o teto para devagar, para saber se eu estou falando de forma correta com vocês e se eu estou conseguindo passar a mensagem. Mas vamos pensar junto o que está faltando, o que está acontecendo. Porque planos e assistências médicas descontinuadas aconteceu um monte aí nesse último mês, né? E lembrando que eu tô em junho de 2024, 20 de junho de 2024. Muito plano foi descontinuado. E a gente precisa entender o que está acontecendo, porque aqueles que conseguem pagar estão muito carentes. Não vou comparar com a rede pública, não vou dizer tão carentes quanto, mas estão muito carentes também, porque não tem o mínimo de atenção. E coisas que eram resolvidas em consultório tá virando uma internação, um anestesista, com uma série de coisas e valores absurdos, preços absurdos. E eu recordo que com 20 anos, muita coisa era ser resolvida ali no consultório do médico na hora. O bisturi continua existindo e a tecnologia só melhorou, né? O ácidozinho que ele pode pedir para a próxima consulta também continua existindo e com certeza só melhorou com o tempo. O que mudou foi a índole das pessoas, foi as condições que a vida atual está impondo ao cidadão. E a máfia, mais uma vez, mais uma, né? Porque tem alimentícia, tem farmacêutica e tem essa que eu estou relatando para vocês, das assistências médicas. Bom, um beijo para vocês e quem sabe apareçam às vezes aqui pra gente falar de outras coisas, né? Apareci aqui porque deu uma vontade de pôr uma coisa nesse canal. Um beijo pra vocês, tava com saudade. Tchau.